Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que tem nos guiado, que tem cuidado da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem feito as maravilhas que ali acontecem, que tem dirigido, conduzido a vida daqueles que são sinceros. Não é porque merecem, não, mas porque são sinceros. A sinceridade é algo de extremo valor para Deus, muito grande. Então, Ele venha sobre você que é sincera, você que é sincero. Ele venha abrir os seus olhos agora para entender a vontade dele para a sua vida. Ele é pai. Ele é pai. Deus é pai. Ele é pai. Ele não é padrasto, não. Ele é pai. E como tal, ele quer o melhor para os seus filhos. A diferença, o problema é que às vezes a pessoa não é filha de Deus, porque nem crê em Deus, nem acredita na palavra de Deus. Então, é impossível Deus abençoar uma pessoa que o rejeita, que é rebelde, que cospe ou tenta cuspir na cara dele. Mas os filhos sempre são bem-vindos à presença do Pai. Jesus disse assim: qual pai que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Se o filho lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vocês que são maus, vocês que são pecadores e maus, sabem dar bons presentes, boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Ou melhor, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, nessa história do rico e do Lázaro, nós descobrimos que Lázaro era filho de Deus. E quando morreu, foi para onde Deus está. A sua alma foi para onde está o Senhor. Já o rico não, o rico morreu e foi para o inferno, é o que o texto diz. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Mas quando morreu o rico, Jesus disse, foi sepultado. Só isso. Toda a sua riqueza, toda a sua luxúria, toda a sua ostentação ficou para trás. E ele foi sepultado. E em seguida Jesus complementa, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos. Você acha que Deus mandaria um filho dele para o inferno? Só pensar um pouquinho, só um pouquinho. Se é muito cansativo, vale a pena pensar um pouquinho só. Quem é filho do bem, quando morre, a sua alma vai para o seio do bem, vai para o bem, que é o próprio Deus. Mas quem é filho do mal, vai para onde está o mal, que é o diabo, Satanás. Você sabe, você que está me assistindo nesse momento, diz assim, eu não acredito em inferno, eu não acredito em céu, eu não acredito em... Tá bom, eu respeito a sua crença. Mas você acredita no bem, não acredita?
e no mal também, é ou não é? Você acredita que haja o bem e acredita que haja o mal. Não acredita? Claro, você de repente que não acredita em nada, você está vivendo no próprio inferno. Você sabe o que é o mal melhor do que eu. Então você não pode desacreditar do mal, porque você vive no mal, depressivo, tem vontade de morrer. Você já pensou várias vezes em se matar. Você ouve vozes dizendo, se mata, acabe logo com isso, vai descansar. Verdade ou não? Você sente constantes dores de cabeça, é insônia, é nervosismo, ansioso. Sua vida econômica vai de mal a pior. Você é revoltado contra tudo e contra todos. Você carrega dentro de si o mal, que é um espírito. O mal é um espírito. O mal é espiritual. Assim como o bem é espiritual, o mal também é espiritual. Assim como o bem é um espírito, é o espírito de Deus, que é o espírito do bem, também o mal é um espírito do mal. Então, você há de convir que a prova está na sua própria vida que existe o mal. Ora, se existe o mal, também existe o bem. Eu pergunto, o que você vai fazer com esses conhecimentos? Se você está vivendo uma vida desgraçada, você sabe que deve haver uma vida feliz, abençoada. E você deve ter visto isso e até invejado aqueles que sorriem. Você é uma pessoa triste. E quando você me vê aqui sorrindo, dando gargalhado, você fica com inveja, você fica com raiva, você fica irado. Sabe por quê? Porque você acha que eu estou debochando. Mas, meu amigo e minha amiga, eu não posso fazer nada. Isso aí é decisão sua, pessoal, da sua inteligência. Só isso, só pensar um pouquinho. Se existe o mal, existe o bem. Se existe o bem, existe o mal. Se existe o céu, existe o inferno. Ou não é? A ciência pode provar o contrário? Por acaso a ciência pode provar o contrário? Se existe a morte eterna, existe a vida eterna. Então, pensa comigo. Quem é filho de Deus é filho do bem. Não significa que por sermos filhos de Deus, filhos do bem aqui na terra, nós não tenhamos que enfrentar problemas. Jesus mostra com o caso de Jó. Jó era um filho de Deus. Abraão era um filho de Deus. Mas Jó, vou falar de Jó, que foi o homem mais sofrido na face da terra. Jó, ele permaneceu fiel, porque ele cria no espírito do bem, ele cria no Deus do bem, ele cria no Deus de Abraão. Vamos falar então do pobre mendigo Lázaro, que estava à porta do rico, cheio de feridas, provavelmente lepra, ele era todo leproso, estava a passar fome, doente, não tinha ninguém, só tinha a companhia dos cachorros vadios, que vinham lamber-lhe as feridas. Quer dizer, um homem que vivia no inferno deste mundo, no mal, mas ele conservava dentro de si uma fé, uma esperança. Não, um dia isso vai acabar, um dia eu vou morrer e eu vou para o seio do meu pai na fé, que é Abraão. E foi o que aconteceu. Deus honrou Abraão, Deus honrou a fé do pobre mendigo. Mas o rico viveu na ostentação, viveu na luxúria, viveu uma vida regalada e esplendidamente. Só que, quando acabou a vida aqui, a alma dele, ao morrer, ao descolar do corpo dele, a alma foi para o inferno. Está aqui Jesus quem fala isso. Se você não acredita em Jesus, é problema seu.
Mas você acredita no mal, no poder do mal, você acredita no poder do bem também. E você luta contra o mal para chegar ao bem. É ou não é? Então você acredita no poder do bem e no poder do mal. Você acredita no céu e com certeza acredita no inferno. Então, tá aí. O rico foi para o inferno. Por que ele foi para o inferno? Não é porque ele era rico, não. Abraão era rico e foi para o céu. O próprio Jó era rico e foi para o céu. Mas por que o rico, esse rico aí, foi para o inferno? Porque ele confiava, a esperança dele, a fé dele estava nas posses, no poder econômico que ele tinha. Ele confiava no seu dinheiro, no seu ouro, nas coisas que ele possuía. Ele confiava. Ele colocava Mamon, que é o deus do dinheiro, em primeiro lugar. Quando morreu, ele foi para onde está Mamon. E lá no inferno, Jesus está mostrando isso para todos nós, para ninguém vir depois dizer, eu não sabia que havia inferno. Não, eu deixei minha palavra lá escrita para vocês tomarem conhecimento. Se vocês não tomaram conhecimento, se vocês abandonaram, se vocês rejeitaram, o problema é de vocês. Mas eu deixei para vocês. Então, lá no inferno, diz o texto, Jesus quem falou, ele diz assim, e no inferno, o rico ergueu os olhos. Ele pôde erguer os olhos, ele viu, ele estava consciente. Ele não estava dormindo no inferno, não. No inferno não tem sono, minha amiga, meu amigo. Você que vive e sabe o que é insônia, você sabe o que é passar uma noite sem dormir. Então você sabe, pensa bem, lá no inferno não vai ter sono, não. Ninguém vai ter momento, nem um segundo de descanso. Diz lá, que no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Ele viu ao longe Abraão. Quer dizer, estava consciente. Ele ergueu os olhos e viu Abraão, o pai da fé cristã, digamos assim. E viu Lázaro no seu seio, quer dizer, junto dele. E então o rico, clamando, disse, pai Abraão. Ele chamou Abraão de pai, mas Abraão não era o pai dele. Abraão era pai do pobre, que cria no Deus de Abraão. Mas para o rico, não. Abraão era apenas o seu ascendente. Ele era, o rico era descendente de Abraão, mas não era filho de Abraão. É o que acontece muito com muitos que se dizem cristãos. Eles são descendentes da fé cristã, dos seus pais, dos seus avós, etc., do Senhor Jesus, mas não são filhos de Deus, porque rejeitam obedecer a palavra do Senhor Jesus. Então, não são filhos de Deus. E nós vamos falar sobre esse assunto a partir de amanhã. O verdadeiro filho de Deus e o que não é filho de Deus é filho do diabo. Ou você é filho do bem ou você é filho do mal. Ou você tem a vida garantida, a vida eterna ou com Deus, ou você tem a vida garantida no inferno. Isso é você que escolhe a cabeça de cada um. Mas lá no inferno, o rico disse para Abraão, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Fazer o quê? Depois que entra no inferno, minha amiga, meu amigo, não tem ninguém que dê jeito. Nem Deus. Porque foi ele. Ele instituiu, ele criou o inferno para o diabo e os seus demônios. Mas quem segue o diabo aqui na terra, quando morre, vai para lá também. Ele não pode fazer nada, você escolheu. Essa é a realidade. Coloque a sua cabeça para pensar. Não haja a sua emoção, o seu coração, os seus sentimentos. Deus é pai de todo mundo. E é isso que o diabo quer que todo mundo acredita, que todo mundo é filho de Deus. Agora imagine, se todos são filhos de Deus,
Então, os filhos do mal, os que fazem o mal aqui na terra, vão herdar o reino de Deus, vão se juntar com os filhos de Deus lá no céu, com aqueles que são filhos do bem. Então vai tornar o céu um inferno. Questão de inteligência, só isso, só um pouquinho. E então ele disse, tem misericórdia de mim, manda Lázaro. Ele não pediu, ele poderia pedir, pai Abraão, me tire daqui. Ele sabia que não podia sair de lá. Ele sabia que era definitiva o seu destino. Mande que Lázaro molhe água na ponta do seu dedo e me refresque a língua. Veja só, ele manifestou olhos, ele tinha consciência, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, junto com ele. Aqui ele está mostrando que tinha consciência de água, ele estava precisando de água. Molhe a ponta do dedo na água e refresca a minha língua. A língua, ele tinha língua. Lá no inferno estava com língua. Por quê? Porque estou atormentado nesta chama. Quer dizer, a chama não queimava a língua, a chama não queimava os olhos. O corpo que ele tinha lá no inferno, o corpo do rico lá no inferno, era indestrutível, não podia ser queimado. Sentia a dor, o tormento. O tormento era permanente, ou é permanente. Até hoje ele está sendo atormentado lá. Até hoje ele está esperando um alívio, e não tem alívio, nem um pouquinho. Não tem nada que mude essa situação. Foi para o inferno, não tem missa, não tem reza, não tem oferta, não tem nada nesse mundo que possa mudar essa situação. E essa é a minha grande preocupação com a sua alma. E eu não quero ser conivente com você, eu tenho que falar a verdade, que dói, que machuca, que ofende, mas é a verdade que liberta. Então, essa é a verdade. Você que está me assistindo nesse momento, que tem me assistido, não gosta de mim, não importa. Eu não estou nem aí. Eu quero que você seja abençoado, gostando ou não gostando de mim, não importa. Saiba disso. Se você morrer sem ter nascido do Espírito do bem, do Espírito Santo, você vai para o inferno. Ninguém pode livrar a sua alma. Mas se você nascer do Espírito Santo, você começa a viver a partir de agora. A eternidade sua começa aqui, agora. Porque Jesus disse, quem crê, quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Ele falou isso. E eu creio nisso. Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo venha ajudá-lo a entender esse texto em nome do Senhor Jesus. Até amanhã.